Pessoal, vamos lá. Novamente, olha só. Eu quero trazer uma informaçãozinha importante aqui, tá bom? Não sei se foi Marilene que estava comigo, né, conversando comigo, com relação à taxa de emprego do nosso país, né? Então, olha só a informação que eu quero trazer, informação boa para nós. Foi eu não, foi Luciene, viu? Foi, Luciene, tá bom. Desculpa. Então, olha só. A taxa de desocupação no nosso país, né, em 2022, né, ou, na verdade, a nossa taxa de desocupação em 2023, ela ficou de 7,9%. Na verdade, é a menor taxa de desocupados. A gente desceu dos 13 milhões, né? Descemos dos 13 milhões. Então, é a menor taxa dos desocupados desde 2014, quando em 2014 nós atingimos a média de 6,9% de desempregados no nosso país. Entende? Então, assim, a partir de 2023, nós tivemos novos postos de trabalho sendo abertos e uma nova e uma maior quantidade de população, né, adentrando a esses empregos, né? Isso a gente já vê que foi um resultado de uma melhora do governo atual para o governo anterior. Professor, mas na pandemia, foi verdade que os países do Sul quebraram, só o Brasil que não quebrou? Na verdade, os países do hemisfério sul, eles são países subdesenvolvidos, entende? Eles não quebraram, né? Na verdade, eles passaram por algumas dificuldades econômicas, tá? Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado quando pensa com relação a isso, com relação a esse pensamento. Não houve quebra de país, houve países que passaram por fortes dificuldades econômicas, como foi o caso dos Estados Unidos, que também passou por essa forte dificuldade econômica, tá? O que a gente pode pensar é que, assim, não, o Brasil não quebrou porque o governo anterior foi o salvador da pátria. Não foi, tá? O governo anterior matou, deixou morrer mais de 500 mil pessoas no nosso país. Isso é o que aconteceu, né? Ele simplesmente deixou para lá a questão sanitária do nosso país, entende? Então, ele não foi salvador nenhum. Tá? Na verdade, essa é a grande realidade. E hoje a gente vê que o país ele voltou a ter um aumento nessa taxa de emprego. Só para você saber, assim, eu fui buscar uma informaçãozinha aqui quando estava em off, né? Só para você saber, o Brasil registrou 357 mil, na verdade, 357.937 empresas. O Brasil registrou contra, no mesmo período de 2022, 3.444.368. Nós tivemos, de 2022 até agora, antes do ano acabar, uma alta no registro de empresas de 3,9% no nosso país. Consegue entender? Compreender? Tá? Então, assim, estamos num caminho bom. Estamos andando aí por um caminho bom. Beleza, Luciene? Beleza, professor? Ótimo. Pronto, você vai saber responder agora a questão, viu? Quando vier. Vamos lá, gente. A crise econômica global, né? A crise econômica e a crise do Covid-19, né? Covid-19, que é um vírus que ele é da linhagem do SARS-CoV-2, né? Então, assim, SARS-CoV tá SARS, COVID, né? SARS-CoV-2, na verdade. Né? Então, essa crise econômica global de 2020, ela foi uma crise que aconteceu entre
praticamente todos os países, né, do mundo. E ela foi desencadeada em 2020 pela pandemia do Covid-19, né? Que se espalhou rapidamente por todo o mundo e acabou ocasionando aquela paralisação da economia global, né? Aquela paralisação, ela precisou acontecer por conta para que se tentasse diminuir a disseminação do vírus da Covid-19 antes que fosse encontrado ou até que fosse encontrado uma vacina para ele. É isso. Então, por isso que houve as questões de lockdown, que não aconteceu somente no Brasil, tá? Em vários outros países aconteceram lockdown. Por exemplo, hoje nós temos agora na Índia um vírus chamado Nifan. O vírus Nifan, ele fez com que algumas regiões da Índia ela acabasse colocando a população em quarentena, porque o vírus Nifan nem tem cura ainda, né? E nem tem uma vacina contra esse tipo de vírus, tá? Então, assim, é um vírus que está surgindo novo aí, já que começa a surgir ali na Índia, e a população já entrou em quarentena, já para que esse vírus ele não possa ele não possa circular dali daquele país e acabar saindo e atingindo outros países, tá? Então, assim, quando eu falo de vírus, a gente está falando da economia, eu vou voltar daqui a pouquinho, tá? Mas quando eu falo desse vírus, pode ser que também caia uma questão relacionada a isso. A gente está vendo aqui o estado de Alagoas, né? Não sei se vocês viram as últimas informações do estado de Alagoas, né? Que nós tivemos um aumento de casos da meningite, né? Isso faz até medo para a gente que tem filhos, né? Esse aumento de casos da meningite. Hoje nós temos 29 casos de meningite meningocócica confirmada no estado de Alagoas, né? 4 casos ainda, desses 29, não foram diagnosticados o tipo da meningite, mas os outros casos foram diagnosticados que é a meningite meningocócica tipo B, que é a meningite tuberculínica, tá? Então, assim, a gente está vendo aí um aumento desses casos, são 29 casos. Foi descartado o caso de Arapiraca, não sei se vocês souberam, que em Arapiraca houve uma criança que deu entrada o mês passado na UPA, Noel Macedo, ali de Arapiraca, com um quadro de febre, e que esse quadro se agravou, a criança de 4 anos, e ela veio a óbito, né? E a suspeita foi de que a criança estava com meningite, mas, na verdade, ainda não foi confirmado esse caso. Nós temos 29 casos no estado, 27 está ali na cidade de Maceió, e 2 está espalhado no estado, que foi em São Luís do Quintunde e Atalaia, tá? Foram os 2 casos registrados fora de Maceió. O foco principal da meningite meningocócica, ele está ali na cidade de Maceió, né? Que as autoridades sanitárias, né, de saúde, elas já estão tomando as providências cabíveis para impedir a disseminação desses vírus, assim como os deputados estaduais, como o seu Alexandre Aires, né, que foi secretário de saúde do estado de Alagoas, tem cobrado do governo federal, e o Alfredo Gaspar tem cobrado do governo federal que o governo federal possa fazer um pequeno investimento nas vacinas meningocócica tipo B, para que ela possa ser aplicada na população, e principalmente na população de maior vulnerabilidade para a disseminação dessa doença, né, e posteriormente um caso de óbito. Essa vacina ela custa R$ 700 e não é disponibilizada pelo SUS, ela é disponibilizada apenas pela rede particular, né? E esses 2 deputados do estado de Alagoas, eles estão enfrentando aí, fazendo uma frente para que o SUS consiga comprar essas vacinas e distribuir para a população de Alagoas para imunizar essa população. Já que a gente entrou em Covid,
né? Eu já quero falar eu já falei dessa questão meningocócica, da meningite, né? Para que a gente, caso apareça alguma questão, a gente já tenha um certo conhecimento relacionado a isso. Beleza, minha gente? Então, tá aí. Opa! E se por acaso cair na prova falando sobre a Covid? Aí perguntar quais foram os 5 primeiros países a começar a vacinar. Aí, o senhor sabe de algum assim? Na verdade, assim, os países que começaram a vacina, né? Ele começou pelo país que houve a disseminação do caso zero da Covid, né? E aí, ai meu Deus, acabei esquecendo. Sumiu da minha mente. Depois o senhor responde, depois. Vou responder, tá? Espera aí, deixa eu vir aqui na minha mente. Ai, Jesus, acabei esquecendo, mas eu volto já, tá? Só que aí a gente teve a vacina começando no país onde houve a disseminação dela, né? Deixa eu ver aqui. Reino Unido, ótimo, pronto. O primeiro país que começou a vacinar, né? Foram os países do Reino Unido, né? Que eles começaram a primeira vacina. Essa vacina começou lá no continente europeu, no Reino Unido, principalmente ali na Espanha, né? Foi a primeira pessoa que foi vacinada pela Covid, tá bom? E depois a gente veio seguido pelos Estados Unidos e posteriormente pelo Brasil, tá? A primeira vacina foi a vacina da Pfizer, né? Então, é isso que aconteceu com essa vacina. E eu queria aqui que eu tô... Ah, ótimo, pronto. Olha, minha gente, me desculpa, o nome da cidade que eu queria saber era a cidade de Wuhan, na China, né? Que foi a cidade que identificou o primeiro caso do vírus da Covid, né? A cidade de Wuhan, na China. Minha gente, só um instantinho, tá? Pronto, minha gente. Desculpem aí, meu filho estava aqui, aí eu tive que parar. Então, o primeiro caso foi o caso na cidade de Wuhan, na China, tá? E a vacina foi ali no Reino Unido, depois seguida pelos Estados Unidos, Brasil e a China, né? A China que começou a vacinar também com a vacina Coronavac. Tá bom? Então, é isso que aconteceu. Vamos lá, voltando aqui. Então, o Covid-19 também, ele fez com que houvesse um problema econômico mundial, né? Uma paralisação da economia mundial por conta da disseminação desse vírus, e as medidas de contenção adotadas por esses países foram o que a gente chama de lockdown, né? Lockdown e quarentena, que levou ao fechamento das empresas e essa redução das atividades econômicas, né? E afetou os mais diversos setores da economia, tá bom? Então, assim, a gente pode observar que a pandemia afetou diferentes países de diferentes economias, como, por exemplo, a economia subdesenvolvida como o Brasil e a economia desenvolvida como os Estados Unidos, né? E também afetou um dos principais desenvolvimentos econômicos, que foi o do turismo, não é isso? Inclusive, a disseminação dos vírus, ela aconteceu mesmo através de pessoas que viajavam, né, e acabaram fazendo a transmissão desse vírus através dessas viagens, né? Então, ela afetou
o emprego e a renda das pessoas, e milhões de pessoas acabaram perdendo seu emprego em todo o mundo, especialmente naqueles setores mais afetados, como o de viagem, o do turismo, da hotelaria, o de serviços de alimentação, né? Inclusive, vocês puderam perceber que teve que se mudar a dinâmica da economia mundial, né? E também no Brasil, essa mudança dessa dinâmica, as pessoas começaram a ofertar mais aquelas comidas pague e leve, né? E aumentar a contratação, aumentar a economia da uberização. A gente chama de uberização, tá? Quando a gente chama de Uber, não é só Uber, a economia de uberização, o aumento das pessoas em trabalho informal, como o Uber, mas também como os entregadores, para que a gente pudesse voltar a movimentar o setor de alimentação, né? Então, a gente viu também os mercados, começou a trabalhar mais com entrega de produtos, começou a se utilizar mais a internet para fazer a venda desses produtos, para que a gente conseguisse voltar a movimentar essa economia, né? Hoje, as aulas que nós estamos dando hoje, por exemplo, ela é fruto também da pandemia, né? Ou seja, poucos professores eles ministravam aula via Google Meet, né? Via online, dessa forma, por vídeo, imagem, e teve que se adaptar também o processo de profissionalismo das pessoas, dos professores, de empresas, né? A gente teve um trabalho chamado de trabalho home office, né? Muita gente passou a trabalhar em casa a partir da internet, parecido com aquele trabalho de empresa de marketing, né? De telemarketing, como o caso da AIC, tá bom? Então, assim, a gente viu que muitas empresas fecharam permanentemente por conta da demanda e do fluxo de caixa, né? E aí, para tentar acabar com os efeitos dessa crise, os governos eles tiveram que tomar medidas, né? E essas medidas foram o quê? Medidas que aconteceram como nos Estados Unidos, o processo de desenvolvimento do sistema capitalista. Como assim? O governo ele teve que criar alguns auxílios, né, para mitigar essa crise. Como assim? Uma ajuda financeira para empresas, uma ajuda financeira para a população de forma geral, né? Teve que fazer um estímulo fiscal, um relaxamento ou uma diminuição das políticas monetárias, né? Para tentar diminuir o fechamento das empresas, né? Então, foram criados vários auxílios, várias medidas para que a população não passasse por tanto problema e as empresas também não passassem por tanto problema. Inclusive, aqui no Brasil, a gente viu a questão do auxílio, a gente viu a questão do auxílio emergencial, né? Que foi criado para a população, para impedir que a população passasse fome, né? Miséria foi algo muito bom que foi criado, né? Então, isso são políticas financeiras, né? Esse auxílio foi bom mesmo, porque o povo comprou até moto. Porque aqui na Candônia o povo vê algumas pessoas mais de roça, né? Assim, por aqui é mais essas coisas mais. E o povo compraram moto, até terreno o povo comprou com dinheiro. Mulher, não diga uma coisa dessa. Foi verdade, viu? Eu conheço muita gente que fez isso. Então, para a gente ver, né? Isso não foi só o governo brasileiro, tá? Que teve esse auxílio. Não foi só o governo brasileiro. Todos os outros governos precisaram buscar, através do Fundo Monetário Internacional, que é o FPM, né? Fazer dívidas, na verdade, eles fizeram dívidas externas para o seu país, mas para tentar mitigar essa crise, né?
e recuperar a economia. Nós não estamos recuperados totalmente, né? Nós estamos nos recuperando, né? Estamos recuperando essa economia. Mas para a gente ver que esses problemas, né, eles acabaram fazendo o quê? Mostrando a importância da cooperação internacional e da forma de como enfrentar a crise econômica e de saúde global, tá bom? Então, muitos países acabaram trabalhando juntos para garantir acesso a esses recursos, né? Recursos médicos, para desenvolver vacinas, né? Então, a gente teve insumos, por exemplo, da Índia, para desenvolver a vacina, como a Coronavac, né? Então, houve essa colaboração internacional e ela continua ser crucial para garantir a recuperação total da economia global, né, sustentável, tá bom? Então, pessoal, o vírus da Covid-19 foi ruim, não só para o Brasil, mas foi ruim para todos os países do mundo, né? Todos os países do mundo, mas aí eles foram se organizando, né? E foram tentando mitigar as suas crises, tá? É isso que nós podemos observar. Um outro ponto importante, posterior ao Covid, um outro ponto importante que a gente pode falar, que aconteceu o mês passado, né, mês retrasado, na verdade, né, que foi o terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria, né, aquele terremoto que aconteceu ali, na Turquia, e as cidades foram atingidas pelo terremoto, e esse terremoto ele teve uma escala, né, a gente pode chamar de nível, ou pode chamar de escala Richter. A escala Richter, ela vai de 0 a 10 graus, tá? Então, assim, quanto mais próximo de 10 na escala Richter, maior é a destruição que o terremoto ele pode ocasionar, né? Então, assim, um terremoto ele tem um foco e um epicentro. O foco é o local onde começa a propagação das ondas eletromecânicas desse terremoto. E o epicentro é a região onde ele foi sentido. Por exemplo, vocês já ouviram falar, né, durante esse mês agora que se passou, início do mês, nós tivemos aqui no estado de Alagoas, na cidade de Arapiraca, 3 abalos sísmicos, né? 2 abalos sísmicos foram na categoria 2,2 da escala Richter e um foi na categoria 1,8 dessa escala Richter, né? Esses abalos sísmicos, a gente ainda não sabe assim, de forma específica ou cientificamente por que eles aconteceram aqui em Arapiraca. Eu queria saber dessa pergunta. Mas mesmo. Olha só que eu tenho uma informação importante com relação a isso, viu? A gente ainda tem a Defesa Civil do Estado de Alagoas, né, e de Arapiraca, que ainda estão trabalhando com relação a isso para dar alguma resposta para a população, tá bom? Já foram colocadas algumas sondas ali onde foi o epicentro do terremoto, que foi na AL-115, ali entre o Brisa do Lago, né, e o Vale e a Lagoa Perucaba, foi onde foi sentido, né, naquele posto de gasolina ali dos Casuzinhos, foi onde foi sentido, e foram colocadas sondas ali naquela região. Essas sondas elas foram colocadas para identificar se tem alguma região de falha, se tem alguma falha
geológica, alguma falha geológica ali naquela região, né? O que, dentro de estudos, a gente ainda não pode perceber, a gente ainda não tem diagnosticado em estudos científicos mesmo que essa região de Arapiraca tenha falha geológica, tá bom? Mas, assim, um dos pensamentos ou uma das teorias de que esse abalo sísmico possa ter acontecido em Arapiraca é das explosões, né, que estão acontecendo na cidade de Craíbas, né, na mineradora Vale Verde, na mina do Serrote, não é isso? Então, é uma das teorias que surgiram por aí, né? Porém, a mineradora, ela emitiu uma nota, né, para a imprensa, dizendo que no dia dos acontecimentos, a mineradora não estava em atividade, né? Que ela tem os dias de fazer atividade e ela avisa a população, principalmente de Craíbas, né? Quando ela vai fazer aquela atividade. Ficou uma questão no ar aí, né, pessoal? A gente ficou com aquela dúvida no ar, será que a mineradora Vale Verde tem alguma coisa a ver com isso? Visto que a gente viu alguns problemas no Brasil, né, como a cidade de Mariana, né, daquela barragem da mesma mineradora, né, que acabou ocasionando um desastre ambiental no Brasil, né? Então, a gente ficou um pouco assustado com relação a isso, mas ainda estamos aguardando os estudos, tá? Eu tenho uma outra informação a compartilhar com vocês, mas deixa eu continuar aqui com esse terremoto, falo daqui a pouquinho, a outra informação. Então, a gente teve o terremoto na Síria e na Turquia, que foi um terremoto na escala Richter de 7,8, né? E foi um terremoto localizado numa falha geológica, onde a gente tem um encontro de 3 placas tectônicas, né? Que é a placa da Arábia, a placa africana e a placa da Anatólia. Essas placas, pessoal, elas são assim, ó. Elas são placas que elas têm atritos, tá? E não existem esses atritos, a gente chama de limites. No limite de placa tectônica, pode ocorrer, né, o movimento de terra, que é o terremoto, e pode ocorrer também uma formação de vulcão, tá? Na Turquia, o que aconteceu foram os terremotos, né? Então, o terremoto atingiu o noroeste da Síria e o centro da Turquia, no dia 6 de fevereiro deste ano, né? Então, eles foram de tamanhas proporções, né, de proporções muito grandes, e os estudiosos indicam que foi o mais forte da região, né, desde 1939. Né? Então, ele foi o terremoto mais forte dessa região. E aí a gente tem um dado recente que indica que 45 mil pessoas foram mortas em decorrência desse desastre. Nenhum dos países, nem Síria, nem Turquia, informaram a estimativa de quantas pessoas ainda estão desaparecidas, mas 45 mil pessoas foram mortas, né? Então a gente vê que 45 mil pessoas foi uma grande quantidade de pessoas que morreram com esse terremoto, tá, minha gente? Mas vamos trazer uma informação também aqui do estado de Alagoas, né? Do estado de Alagoas. Vocês sabiam que Maceió está afundando? O senhor já tinha falado em uma área. Falei, né? Pronto, minha gente. A gente começou, né, na verdade, a partir desde o ano de 2018, né, a gente começou a ter alguns problemas na cidade de Maceió, né?
Esses problemas foi devido a uma forte chuva, e a partir dessa forte chuva, em 2018, houve um abalo sísmico, né? E esse abalo sísmico fez com que alguns bairros daquela cidade, ou da cidade de Maceió, eles passassem a ter algumas rachaduras, né? Eles passaram a ter algumas rachaduras, esses bairros. E aí, a partir do momento que começou a ter essas rachaduras, a população ela começou a ficar um pouco preocupada, né? Porque essas rachaduras elas perpassavam as ruas do bairro, principalmente do bairro Bebedouro, Pinheiro, Mutange, né? Elas perpassavam essas ruas, adentravam as casas, e quando elas adentravam essas casas, elas mostravam rachaduras nessas casas, né? E essas rachaduras elas aumentavam de tamanho, né? Então, o que acontece? Desde 2018, nós temos essa questão do bairro que pode estar afundando por conta das minas subterrâneas, né, que há décadas têm sido exploradas na cidade de Maceió, que são as minas da Salgema, ali da Braskem, né? Então, a gente tem esses bairros aí que eles estão passando por esse processo de afundamento. Eles já foram, na verdade, evacuados, uma grande parte da população desse bairro, né? A Braskem parou as suas atividades, né? Ela disse que parou as suas atividades e não voltou mais a fazer a extração da salgema ali naqueles bairros em Maceió. Essa extração dessa salgema, né, que ajuda na produção de PVC, né, ela está vindo agora do Chile. A Braskem ela ainda está em atividade, né, em Maceió, mas com o minério, esse recurso mineral que vem da extração lá no Chile, tá bom? Segundo a Braskem, desde 2019, não se tem mais extração de salgema em Maceió. Eles estão agora soterrando os poços para tentar mitigar, para tentar diminuir esse desastre, né? Para que não venha afundar mesmo esses bairros. Porém, os bairros estão desocupados, né? Eles irão passar por um processo de revitalização, de plantação de vegetações, tá? Essas coisas que estão acontecendo por conta da Braskem lá em Maceió, tá? Então, algumas pessoas elas já foram indenizadas, né, com aluguel social, outras indenizadas com as suas casas, mas ainda existe um grande número de pessoas que está passando por grandes dificuldades ainda, né, que a Braskem ainda não resolveu o problema dessas pessoas, tá bom? Então, esse é o afundamento ali na cidade de Maceió. Começou em 2018, né, e em 2019 parou as atividades mineradoras da Braskem, da Salgema, tá? Vamos lá. Um outro caso que a gente tem de atualidade foi a invasão, né? A invasão que aconteceu em Brasília. A gente ainda está com esse caso ainda em destaque, né? Ainda está sendo feita uma CPI, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal também estão julgando algumas pessoas que participaram do 8 de janeiro, né? Onde houve a invasão da sede dos três poderes, né? Essa invasão nessa sede dos três poderes foi algo para tentar dar um golpe de Estado no Brasil e impedir com que o presidente eleito nas eleições de 2022 ele não governasse o nosso país, né? É algo que ainda está em investigação, tá? A investigação está sendo colhido
sendo colhido algumas informações, e acho que ainda nesse mês que vai entrar, nós vamos ter alguma informação com relação ao 8 de janeiro. Mas o 8 de janeiro foi a tentativa de um golpe de Estado, né? Esse golpe de Estado ocasionado pelo movimento, não pela pessoa, tá? Ainda não se sabe nada. Eu estou dizendo que foi ocasionado por um movimento chamado de movimento bolsonarista, tá? Mas não estou dizendo que foi a pessoa do presidente, tá? Do ex-presidente, mas foi um movimento que a gente chama de movimento bolsonarista. O professor, seria mais fácil saber quem realmente foi se as câmera, sei lá, porque eu já confundi tudo, aparecesse, né? Porque sumiram com elas, apagaram tudo. Só esqueceram de apagar e ser o homem lá, que é o homem. Os manifestantes, né, acabaram fazendo esse tipo de coisa. Vamos lá, mas está a investigação ainda, a gente vai ter novas informações, né? Nessa questão de atualidade, a gente vai falar um pouco mais. Nós vamos ter novas informações a partir do próximo mês, quem sabe, próximas aulas, nós vamos ouvir falar sobre isso, né? Mas vocês viram aí, na última semana, uma delação do Mauro Cid, né? Um braço direito do ex-presidente, que deu algumas informações, mas não vamos passar nada agora, porque ainda está em estudo, né? E aí, gente, a gente tem agora o retorno do Fundo da Amazônia, né? O que é o Fundo da Amazônia? O Fundo da Amazônia ela tem finalidade de captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção. Ou seja, captar dinheiro para um desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, algumas áreas que foram desmatadas para a gente fazer um processo de reflorestamento, né? Esse processo de reflorestamento, e ações de prevenção também, como monitoramento e combate ao desmatamento, né? E esse fundo também, como eu falei, ele serve para essa promoção da conservação do uso sustentável da Amazônia Legal. Esse uso sustentável, que a gente tem o desenvolvimento com sustentabilidade, é o que a gente chama desenvolvimento com sustentabilidade. Como assim? Não sei se vocês já ouviram, mas eu vi várias vezes, ainda mais jovem, né, alguns comerciais de TV, e nesses comerciais apareciam assim, quem já não viu aquele comercial do IP, né, dos produtos IP, né, compre o IP e nós plantamos uma árvore para você, né, isso é uma promoção de desenvolvimento sustentável, né? Então, esse retorno do Fundo da Amazônia, né, ele aconteceu agora com a volta do presidente Lula, né, e ele serve também para apoiar o controle do desmatamento no restante do Brasil e em outras partes de matas tropicais, né, que existe no nosso país. Então, por exemplo, nós temos aqui no estado de Alagoas a ESEC, Unidade de Conservação ou Estação de Conservação Ambiental Ecológica de Murici, né? Ela é uma unidade de conservação e ninguém pode desmatar essa área de conservação, porque ela é uma área protegida, né, de proteção ambiental, tá? Então, ninguém pode fazer isso. Então, esse fundo da Amazônia, né, ele volta, né, foi oficializado, né, no dia 2 de janeiro deste ano, a retomada desse fundo, e esse fundo tem uma finalidade, né, de recursos financeiros e estrangeiros, onde ele vai realizar captações desses recursos através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico,
que é o BNDES, né, atuando como uma espécie de mediador interno destes repasses, né? Então a gente vai ter investimentos vindo, por exemplo, da Europa, né, vindo da França, do Emmanuel Macron, né, dos Estados Unidos, né? E uma outra notícia é que o ministro do Clima e do Meio Ambiente da Noruega e a ministra Marina Silva, eles tiveram uma reunião e eles firmaram uma declaração conjunta, onde a Noruega ela iria se comprometer a cooperar monetariamente no programa, ou seja, a Noruega ia fazer investimentos, né, nesse programa do Fundo da Amazônia Legal, para essa proteção contra o desmatamento, para o monitoramento, né, da Amazônia, monitoramento de queimadas, né, e dessas outras características que acabem ocasionando uma pegada ecológica, né, um problema ambiental, um problema de aquecimento global, tá? Então, a gente sabe que a Amazônia ela é o pulmão do mundo, né? Então, a gente tinha esse fundo no governo anterior, ele tinha sido extinto e agora, com o governo do presidente Lula, ele volta a fazer parte de políticas ambientais do nosso país, tá bom? E, gente, só para a gente terminar, vamos falar uma outra questão, né? A outra questão é a questão do racismo, né? É a questão do racismo, também em atualidade, né? Racismo, minha gente, assim como a xenofobia, que é um preconceito contra o imigrante, o racismo é um preconceito contra pessoas de cor, não é isso? Então, a gente viu esse problema do racismo ainda muito grande nos Estados Unidos, principalmente nas forças militares ali dos Estados Unidos, né? E nós podemos perceber a continuidade dessa violência policial contra negros nos Estados Unidos, né? Então, ó, na noite do dia 7 de janeiro de 2023, né, o Tyre Nichols, ele foi abordado no trânsito por 5 policiais, né, na cidade de Memphis, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, né? E a partir do momento que eles foram abordados, as imagens das câmeras, né, que foram captadas, das câmeras de rua, né, mostra quanto as câmeras também dos uniformes dos agentes mostram o motorista negro sendo espancado e alvo de spray de pimenta, né, após a sua parada pelos policiais. E toda essa violência acabou levando Nichols à morte dias depois, né? Ou seja, eles pediram para Nichols parar, o Nichols imediatamente parou o seu carro, mas ele foi abordado de forma grosseira pelos policiais, né? E os 5 policiais envolvidos no caso foram detidos, foram presos, mas depois eles foram soltos depois que pagaram fiança, né? E aí os Estados Unidos começou a registrar um grande número de protestos devido à violência policial durante essa abordagem que terminou na morte desse rapaz negro ali nos Estados Unidos, né? E esses movimentos, eles são um movimento contra o racismo, né? Quem não viu aqui aquele jogador da seleção brasileira, né? Jogador da seleção brasileira que sofreu com o racismo. O Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior, que ele defendeu ali a seleção brasileira, né? E ele sofreu com o racismo. Então, ele, durante os jogos, a torcida ali, ela começava a fazer gestos de macaco quando ele pegava na bola, né? E aí o que acontece?
acabou acontecendo que o Vinícius ficou meio sentido com aquela situação, né? E aí as autoridades espanholas, né, da Espanha, eles começaram a tomar luz sobre esse assunto, né? E começaram a punir aquela torcida organizada que ocasionou aquele preconceito de raça e de cor contra o Vinícius Júnior. Beleza, minha gente? Bom, Professor, eles têm oi? raiva dele porque sabe também que ele é muito bom, né? É porque eles pensam que porque ser preto é sinônimo de não prestar, de ser ruim, eu acho, sei lá. Aí ele é muito bom, né? Jogador, aí tudo que ele é realmente bom, eles têm raiva dele por causa disso, eu acho. Pois é, né? A gente viu que o Vinícius ele também desabafou nas redes sociais, né? Foi o jogo do Valência contra o Real Madrid, né, no Campeonato Espanhol, e ele foi chamado de macaco por parte daquela torcida presente ali no estado, e depois, para completar, ele ainda foi expulso, né, nos acréscimos da partida, né? Então começou-se agora também uma luta, né, contra o racismo. Tá, o Willa disse. Ele tá bem? Né? Então começou essa luta contra o racismo, tá, minha gente? O que a gente pode perceber ali nos Estados Unidos? Tchau, meu filho. É que as últimas notícias é que o presidente Biden ele prestou condolências à família do Nichols e em uma das suas falas ele reforçou que aqueles que buscam justiça não recorram à violência ou à destruição. Ou seja, ele estava dizendo assim, aqueles que buscam justiça não recorram ao tribunal do povo, né? Recorram à justiça. A justiça é cega, né? Ela é cega, mas ela consegue fazer justiça àqueles que forem contra a lei, né? A gente viu que esses casos de racismo contra policiais e pessoas de cor, ela tem acontecido de forma muito frequente ali nos Estados Unidos, mas a população começou a combater isso, né? Porque nós estamos no século XXI e esse século XXI não é um século para que a gente ainda esteja com esses preconceitos de cor e esses preconceitos de raça, né? A gente não viu assim como no Brasil aqui tem esse preconceito de cor, mas a gente viu, por exemplo, o preconceito de raça aqui no Brasil, né? E o que foi esse preconceito de raça no Brasil? Contra os indígenas e Yanomamis, né? São as terras indígenas localizadas ali na região amazônica, né? E os Yanomamis, eles estão enfrentando uma série de problemas humanitários, né? Eles vivem ali na região há século, enfrentam muitas ameaças ao seu modo de vida e à sua saúde, e um dos problemas dos Yanomamis é principalmente a invasão dos garimpeiros em busca de ouro ali naquela região. E ele é feito de forma ilegal, e por ser feito de forma ilegal, ele acaba destruindo o meio ambiente e contaminando a água ali da região amazônica com mercúrio, né, espalhando doença para os povos Yanomamis, né? E a gente viu o governo anterior deixou a mercê, né, esses povos, né, ali os Yanomamis, e a gente viu uma crise humanitária também com os Yanomamis, tá? Isso é um preconceito de raça, né? Preconceito de raça. Então, está se buscando reconhecimento para os direitos da terra dos Yanomamis, né? Para que eles tenham esse direito a essa terra e eles possam ter a sua sobrevivência física e cultural, tá? Principalmente acabando com os conflitos fundiários ali naquela região e principalmente com o garimpo ilegal que acaba ocasionando esse problema para essa população também dos Yanomamis.
Beleza, minha gente? Por hoje é só, tá? Próxima semana a gente volta aqui com um conteúdo de geografia de Lagoa da Canoa e um resumo novamente de geografia do estado de Alagoas. Na outra semana a gente vem de novo com geografia ou com atualidades. Por hoje é só, até a próxima aula, se Deus quiser. Professor, posso falar um negócio, professor? Pode. Agora o senhor tá falando assim, menos, mas quando o senhor começou, era mais rápido, viu? Eu não entendia, não, viu? Ei, me desculpa, tá? Me desculpa, mas é justamente isso, esse feedback que eu preciso, tá? Nervosismo, que ele tava com medo de começar. Eu disse, vai você dar conta. Ele, não, é assim, assado como é, você vai dar conta, olha. Isso foi no início das aulas, né? Então, é isso que vai acontecer. A gente vai voltar com uns resumos, né? Uns resumões das outras aulas, e aí a gente vai corrigir esse erro do início.